gente, tudo bem? Bom, eu sou a professora Luciane Balmaster e vou conversar com vocês um pouquinho acerca da nossa aula 1 sobre direitos humanos. Bom, as discussões iniciais que nós fazemos acerca de direitos humanos, elas se dão principalmente, tentando desmistificar um pouco de uma pequena confusão que existe entre direitos humanos e direitos fundamentais. Muita gente acredita que são a mesma coisa, que são sinônimos, e na verdade eles não são. Com relação ao conteúdo, com relação ao que eles efetivamente abrangem, aquilo que eles querem garantir, existem muitas semelhanças, eles são muito parecidos, tanto com relação aos direitos fundamentais como aos direitos humanos. Mas com relação à amplitude, ao alcance de cada um deles, eles são muito diferentes. Quando a gente fala de direitos fundamentais, a gente está falando dos direitos que são efetivamente positivados no direito interno, na Constituição do Estado, Ou seja, ele tem uma abrangência nacional, Quando nós falamos de direitos humanos, a gente está se referindo a uma amplitude supranacional, ou seja, ela transcende ao limite nacional. Nós estamos falando de pactos, nós estamos falando de direito internacional, Nós estamos falando de acordos, nós estamos falando de algo que garantem os mesmos direitos, porém em uma amplitude diferenciada. Os dois tentam garantir, visam garantir a dignidade da pessoa humana, aquilo que é inerente e aquilo que é assegurado a todas as pessoas, a todos os seres humanos, independente de onde ele nasça, independente da sua posição social, independente da sua cor, independente de qualquer tipo de situação. Os direitos humanos, eles são para todas as pessoas, como o próprio nome diz, direitos humanos, direito dos homens. Então, é importante a gente saber discernir que, com relação ao conteúdo, com relação àquilo que ele aborda, ele tenta atingir, ele tenta garantir, direitos humanos e direitos fundamentais, eles perpassam, eles efetivamente fazem parte ou tentam, de alguma maneira, fazer alusão às mesmas coisas. Agora, com relação à abrangência e amplitude, direitos fundamentais, eles são de caráter nacional, eles estão inseridos na Constituição, eles estão, vamos dizer assim, positivados dentro da Constituição de um determinado Estado. Já os direitos humanos, eles são supranacionais, ou seja, eles transcendem as fronteiras nacionais e eles são firmados e eles são alcançados através de declarações, através de pactos internacionais, que são firmados entre os estados, certo? Então, já resolvemos essa questão da diferença de direitos fundamentais e direitos humanos. Uma outra coisa que é muito interessante, que tem na aula de vocês para a gente discutir, é que os direitos humanos, eles não foram inventados, eles não foram criados numa determinada data, não, eles foram conquistados. E essa conquista, ela permeia toda a nossa história, Foram lutas, foram guerras, foram revoluções, foram direitos que foram esquecidos, anulados, das pessoas, e por conta de muito sofrimento, de muita luta, a Declaração dos Direitos Humanos, vamos dizer assim, que é o marco, de uma maior relevância que aconteceu acerca desses direitos, E a declaração, ela acontece num momento muito difícil, numa
pós-guerra, depois de muito sofrimento, né, após a Segunda Guerra Mundial. Mas antes disso, a gente vai ver na aula 2, né, os marcos históricos que consagraram essas lutas, né, que nós temos de marca dessas lutas. Mas a gente já pode dizer que duas revoluções foram importantíssimas para que a gente chegasse ao patamar de efetivamente que os estados se unissem em prol dos direitos humanos, né, da humanidade, ou seja, de todos os estados, né, de todas as pessoas. A Revolução Americana, tá, que aconteceu, ou seja, né, os Estados Unidos era dividido em 13 colônias, essas colônias se revoltaram contra a Inglaterra, né, e no dia 4 de julho, efetivamente, né, houve a Revolução Americana. A Revolução Americana, ela contribuiu demais, né, por conta dessa questão da ausência dos direitos, né, a exploração, principalmente, que existia com relação às pessoas, né. A outra revolução muito importante, que foi quase simultânea, foi a Revolução Francesa, né, que para o direito tem uma importância significativa, né, em várias áreas do direito, e também na área de direitos humanos. A Revolução Francesa, né, que foi a revolução dos burgueses que se revoltaram e que se rebelaram, né, contra a exploração do primeiro e segundo estado. Primeiro estado, aristocracia, segundo estado, clero, e aí vinha a burguesia, né, que efetivamente sustentava economicamente, porque o clero e a aristocracia, eles não pagavam impostos. Enfim, é importante a gente entender que essa insatisfação da participação política, principalmente, essa insatisfação econômica, essa exploração que existia, também foi uma mola propulsora para a exigência dos direitos humanos, a exigência dos direitos de todas as pessoas, não de algumas em detrimento de outras. Isso é importante que fique claro. E claro, Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial foi o estopim, né, para tamanho sofrimento, desumanidade, aquilo tudo que a gente já conhece na história. Então, foi criada a ONU efetivamente conseguiu, né, reunir um número significativo de países. A Declaração dos Direitos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos é um dos documentos que foram mais traduzidos em muitas línguas, né? Ou seja, tentou-se aí, né, criar uma universalização desses direitos, né? A ONU tentou sensibilizar a maior quantidade de estados possíveis para serem signatários desses direitos, para serem signatários dessas vontades, desses direitos, de tudo aquilo que foi declarado. Na verdade, ele foi declarado, foi feita uma declaração. Por que declaração? Porque esses direitos já existiam. Nós, por sermos seres humanos e por ter nascido, a gente já tinha esses direitos. Porém, a ONU reuniu a grande maioria deles, né, por conta dessas questões que a gente já falou, de revoluções e guerras, etc., esse sofrimento, né, essa falta de humanidade, de fraternidade, né, enfim, criou-se a declaração, e essa declaração, ela foi efetivamente incorporada em muitos estados que seguiram e que assinaram, enfim. O Brasil foi um dos primeiros países a assinarem a declaração, tanto que o Brasil é o país que sempre faz a abertura da reunião da ONU, né? Que bom. Enfim, é bom que fique claro que esses direitos que nós chamamos de direitos humanos, que são nossos direitos de todas as pessoas, não existe direitos humanos que pertencem a uma classe, a um segmento em detrimento de outro. Direitos humanos são os direitos de todas as pessoas, simplesmente por sermos humanos, tá? Uma outra coisa interessante de se compartilhar, é importante que a gente tenha alguns termos que são muito utilizados, né, nas discussões de direitos humanos, que é solidariedade, igualdade, fraternidade, liberdade, dignidade da pessoa humana. Eu vou pedir para vocês darem uma olhada acerca desses conceitos. A gente, de senso comum, a gente mais ou menos sabe, mas dá uma pesquisada. Eu coloquei na aula de vocês o significado do dicionário,
mas eu gostaria muito que vocês refletissem um pouco sobre esses conceitos, né, sobre essas palavras, sobre estas definições, porque elas vão estar incorporadas nos nossos discursos nas aulas de direitos humanos. Então é importante que vocês saibam discernir, que vocês saibam interpretar, entender sobre cada uma delas. Outra coisa que eu também acho interessante e válido a gente discutir, é importante que vocês saibam, né, o que é a ONU. Né, o que ela representa, o que ela faz, né? Nós já sabemos que a ONU é que fez a organização do documento maior de todos relacionados a direitos humanos, pelo menos dentro dessa Constituição de Direitos Humanos que nós temos até hoje, né? Historicamente a gente tem outras discussões, né? Outros documentos, mas que ganhou uma magnitude universal, com mais países seguindo, assinando, né? Enfim, compartilhando a declaração dentro dos seus dispositivos jurídicos. É a Declaração dos Direitos dos Homens, né? A Declaração Universal. Porém, é importante a gente saber o que é a ONU. O que são as cortes internacionais? Né? Que órgãos são esses que fiscalizam os direitos humanos? Como é que funciona para eu acioná-los? O que é a OEA? Né? O que é a OIT? É interessante. Na aula eu fiz um pequeno resumo. A gente vai entrar depois, efetivamente, na questão das cortes internacionais, na hora que a gente trabalhar com a questão da internalização dos tratados internacionais. Mas, enfim, fazendo uma síntese, né, do que a gente discutiu na aula 1, foi isso. A gente tentou mais ou menos entender o que é direitos humanos, que não são direitos de algumas pessoas, são direitos de todos os homens, independente de quem são, independente de raça, de clero, independente de onde tenha nascido, independente, né? É importante a gente saber a diferença de direitos humanos e direitos fundamentais, porque existe uma confusão de que eles são sinônimos e eles não são. Podem até ser com relação ao conteúdo, mas não são com relação à abrangência. Direitos fundamentais nacional, abrangência nacional, está dentro do dispositivo jurídico constitucional de um determinado estado. Direitos humanos é algo que transcende a fronteira nacional, ou seja, é algo supranacional, é algo que é adquirido através de tratados internacionais, de pactos internacionais, né? Enfim, são diferentes nesse sentido. O que eles visam garantir são muito parecidos. É importante a gente saber que os direitos humanos, eles não foram criados, eles foram conquistados. Isso é importante. Foram muitas lutas, foram muitas revoluções, foram muitas guerras, para que a gente tivesse os direitos mínimos básicos, que são importantes para a dignidade da pessoa humana, garantidos, tá? Então essas são as discussões mais importantes relacionadas à aula 1, que eu gostaria de deixar para vocês. E na aula 2 a gente vai estudar um pouco dos marcos históricos que constituem vamos dizer assim, que contam a história de como esses direitos humanos, eles foram conquistados, né, na jornada aí da nossa história, certo? Espero que eu tenha contribuído com vocês. Até a próxima aula.